Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa nesta segunda-feira. Aquele que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. Obrigado sempre pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Tivemos, na semana passada, uma semana muito difícil, extremamente difícil. Uma semana que a gente pode dizer sofrida, doída. Uma semana de muita tristeza. Não foi só para o Brasil, não foi só para Santa Catarina, não, nem só para o Brasil, foi para o mundo inteiro. A gente viu, a gente acompanhou em todas as redes de televisões que fazem programações focando o mundo inteiro, que são a Globo, a Band, a Rede TV, nas fechadas a ESPN, a Fox, a Interativa. Tem outras, que eu não estou me lembrando, mas tem. A mídia eletrônica, que é a nossa internet. Só se falou da madrugada de terça-feira passada, até ontem à noite, e até a missa de sétimo dia, que vai acontecer. Hoje. E a gente não tem nenhuma dúvida, nenhuma, que esse assunto vai permanecer um longo tempo, porque a ferida é muito grande, ela está aberta, ela é enorme, ela está aberta. Nós temos jogadores, jornalistas, elementos da tripulação ainda lá em Medellín, se recuperando. Então, esse assunto vai permanecer, as famílias vão sentir, o tempo vai amenizar isso, mas o tempo que vai amenizar essa dor, a gente não tem nenhuma noção de quanto tempo, que tempo que vai levar isso. Que tempo que vai levar. Porque foi uma tragédia na acepção da palavra, com todas as letras bem claras e muito bem escritas, uma tragédia. E eu falei aqui que ela não foi anunciada, ela não foi uma tragédia anunciada, porque o dono da empresa, talvez até os donos, eu estou me reportando a um dos donos, que foi o Quiroga, piloto do avião que caiu e que ele também morreu no desastre. O piloto não anunciou que viajava em todos os percursos, sem exceção, em todos, no limite que ele podia de combustível na aeronave para percorrer o trecho que precisava. No limite. Se acontecesse alguma coisa fora daquilo que ele, na cabeça dele, não era nem o plano de voo, porque todo voo tem um plano que tem que ser aprovado. Esse não foi aprovado pela funcionária do aeroporto em Santa Cruz, que foi pressionada pela tripulação, principalmente pelo comandante Quiroga, pressionada, acabou cedendo. Mas ela, se ela mantém, fala, você não sai daqui, você não levanta voo, pode falar com quem você quiser, pode falar com o Papa, mas por esse plano aqui você não levanta. Teria evitado tudo isso. Então ela não foi anunciada por isso, porque o comandante não quis anunciar, porque ele viajava sempre no limite. No limite. E quem faz tudo no limite, sabe que um dia não vai dar certo, que um dia vai extrapolar. Você faz uma vez, a segunda, e acostuma, é alto risco, alto risco. Alguma coisa pode acontecer. E nesse voo aconteceram coisas especiais que fizeram com que a desgraça acontecesse, a tragédia acontecesse. Primeiro, muita chuva. O avião, que poderia ter um voo tranquilo, teve um voo mais turbulento. Você gasta mais combustível, balança mais para romper mais. Vento fortíssimo contra. Você acelera mais, você puxa, mas exige mais. E depois, aqueles 3 aviões na frente dele, fazendo com que ele desse 2 voltas, fora do limite, fora dos planos dele, totalmente fora,
2 voltas para depois ele se desesperar, porque na primeira vez que ele falou, na segunda que ele não falou em momento nenhum em pane seca, que é a falta de combustível, e não estava apavorado. Ele estava pedindo permissão para iniciar o processo de descida. E ela era negada. Quando ele viu que a coisa ficou feia, deu as 2 voltas, falou, não dá mais, acabou, não dá mais, aí ele se desesperou. Ele se desesperou. E a última palavra que ele falou foi Jesus. Ele pediu a ajuda de Jesus. Jesus ainda fez milagre com esses sobreviventes. E ela só não foi anunciada, a tragédia, porque ele não anunciou. Os sócios dele não anunciaram. Aqueles que sabiam que ele praticava esse tipo de voo desse jeito, que ele era especialista em voo fretado. Imprudência, né? Por equipes de futebol. Tinha imprudência, né? Ele era especialista em fazer voo charter, em fretar aviões para equipes de futebol. Voou com a seleção da Argentina para cá, para Belo Horizonte. E quando aterrissou aqui, ele tinha mais 10 a 15 minutos de combustível. Quando ele aterrissou aqui, com a seleção da Argentina, voou com a seleção da Venezuela, voou com a seleção do Equador, voou com a seleção da Bolívia, do país dele, voou com o presidente da Bolívia. Ele fez uma vez, ganhou dinheiro em cima, falou, opa, é aí que eu vou ganhar. É nessa economia, é desse jeito que eu vou ganhar. E segundo os cálculos que eu ouvi, ele fez uma economia de 5 mil dólares. 5.700 dólares. Cerca de 17 mil reais. Uma economia de 5 mil dólares, que era o reabastecimento da aeronave. A aeronave que age dessa maneira, aqui no Brasil, a fiscalização é muito rígida em grandes empresas e também nos pequenos voos fretados aqui no Brasil é muito rígido. Aqui no Brasil tanto é que esse voo ia sair de Santa Catarina, a ANAC não permitiu. Falou, não, existe um tratado assim, que não pode sair, e não pode. Era um tratado que ele podia discutir, conversar, e não pode e tal. Aí a equipe da Chapecoense, a delegação foi até Guarulhos, pegou um voo de carreira, foi a Santa Cruz de La Sierra, e lá em Santa Cruz de La Sierra pegou esse voo. Aqui a fiscalização, graças a Deus, é muito grande, e ela tem que ser. E se um fiscal da ANAC entra em um voo comercial, por exemplo, antes de fechar as portas, e fala para o piloto, porque antes de fechar a porta, a aeronave já está ligada, turbinas todas funcionando, os painéis todos funcionando. Ele bate o olho e fala, ô comandante, está faltando aí menos de 1/4 de combustível, está faltando isso aqui de combustível. Está faltando. Então só fica aí e a multa que é aplicada, o dono da empresa vai ter que vender a empresa para pagar a multa. Então, graças a Deus, isso aqui não acontece. Tem que ser assim no mundo inteiro. Tem que ser assim para todo tipo de voo. Sobre isso que eu estou falando, eu prometo para vocês um programa na quinta-feira. Na quinta-feira é feriado. A gente vai abordar mais esse assunto de perto. Entre outros, Campeonato Brasileiro, que joga a sua última rodada no domingo. Na quinta-feira, a gente faz um programa especial, abordando principalmente esses aspectos que fizeram com que esse voo da Chapecoense não terminasse e se transformasse nessa tragédia que a gente viu e que vai repercutir durante muito tempo. A ferida é muito grande. Na quinta-feira. Por que na quinta-feira? Porque você sabe, telespectador, nós temos uma norma na casa aqui, é uma norma, e norma ela é feita para ser cumprida, isso já foi falado, é feriado, a televisão não tem como colocar o programa ao vivo no ar, na quinta. E na quarta-feira à noite tem a decisão da Copa do Brasil. Então, na quinta-feira, a gente não vai poder falar dessa decisão da Copa do Brasil. A gente faz de tudo, mas nós não conseguimos ainda
ainda prever e nem enxergar esses videntes. Aqui não tem nenhum vidente, para saber o que vai acontecer na quarta-feira. Então a gente não tem. Então nós vamos preparar um programa quinta-feira que você, telespectador, já está sabendo o que aconteceu na quarta. Quem foi campeão? Se o Atlético, tomara, ou se o Grêmio. Você já está sabendo. Mas na sexta, também, um programa excepcional, às 11h30 da manhã, na sexta, aí sim, falando tudo da Copa do Brasil, com gols da Copa do Brasil, tomara que aconteçam só gols do Atlético, com gols da Copa do Brasil, e você vai ter tudo sobre a Copa do Brasil. Então, você já fica sabendo que na quinta-feira a gente não tem como abordar esse assunto da Copa do Brasil. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro e vamos falar dessa tragédia que poderia ter sido evitada. Mas dizem que destino assim, assado. Então, mas poderia ser evitado. Estamos combinados? Estamos conversados? Doutor Maurílio Costa. Um abraço, minha gente. Realmente foi uma semana muito cruel em todos os aspectos. Eu me lembro quando caiu o avião da Varig, lá em Paris, que matou o Júlio Delamare, que matou Agostinho dos Santos e outros mais. Eu trabalhava no Diário de Minas e essa notícia caiu como uma bomba. Foram perdidos alguns jornalistas também na delegação. Num avião da Varig, que era uma companhia brasileira, que era elogiada pela manutenção e fiscalização, e aconteceu. Então, eu acho que tem realmente alguma coisa do destino, porque eu não acredito em sã consciência, porque faz parte da minha natureza, da minha profissão, de ver os dois lados. E eu fico olhando, procurando algum aspecto que, pelo menos, tenta explicar o inexplicável. O que aconteceu para mim foi uma falta de previsão do imprevisível. E isso aí vai dar o que fazer, porque todo mundo tem seu juízo. E há uma vontade popular, porque revolta todo mundo por dentro. Aí vão captar, porque a ganância, jeitinho e tudo mais. Agora, eu não acredito em sã consciência que, apesar da culpabilidade do piloto, ele queria se matar e matar uma delegação para um negócio que era rentável para ele. Agora, que ele tem culpa, tem, e os responsáveis devem ser punidos. Ele não criminalmente, porque não tem gente de condenar um outro. Agora, os responsáveis, até pela liberação do voo, até pelo pagamento de indenização, têm que ser punidos, mas mexer no bolso, né? Porque se não consola a ida de um ente querido, pelo menos ameniza os sofrimentos daqueles que ficam. Na calada da noite, tentaram aprovar alguns projetos por interesses cooperativos, né? A nossa classe aqui, a nossa classe ali, cada um defendendo o seu lado, e naquela reunião, cada um dá o seu jeitinho de escamotear as coisas. Eu acho que tanto poderia ser aproveitado as medidas de moralização, tanto do Congresso, como também da parte judiciária. Eu sou advogado, mas tem coisas também que tem que ser apuradas com mais rigor, porque não se pode liberalizar a coisa e deixar que todo mundo faça o que vem na cabeça. E outra coisa, a vaidade é um terrível inimigo de quem está mandando. O poder corrompe. Ou seja, o cara se empolga e acha que é o dono da festa. Outros vão até além e o costume faz com que aquilo passe a ser uma prática rotineira. E aí um pecadão vira um pecadinho, aí vira um costume, aí todo mundo aceita. Futebol, eu acho que isso aí foi um fato realmente de força maior, foi uma catástrofe, todo mundo está enlutado. Não tinha clima mesmo para o Atlético jogar essa partida que já foi... O Atlético disse que não ia e botou banco e está certo nesse aspecto. E também pela rodada, o adiamento da rodada também. Agora, nós temos que continuar a vida, porque acontecem, apesar de raros, os acidentes. E
tomara que esse seja o último da nossa vida. Doutor Maurílio Costa, é isso aí, tomara. Amém. Que os anjos digam amém. Que os anjos digam amém. Nós vamos, na sequência, depois desse intervalo comercial, a gente vai falar da Copa do Brasil, principalmente, com algumas pinceladas do Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro está trazendo gente nova aí, já contratou, já fechou, já tem 2 jogadores definidos para a próxima temporada, mas o foco vai ser a Copa do Brasil. Se a gente não pode, na quinta, dar amplo noticiário e falar sobre isso, hoje a gente vai focalizar a Copa do Brasil. Lembrando que na sexta-feira a gente fala também sobre o resultado de Grêmio e Atlético, lá em Porto Alegre. Seja ele qual for o resultado. Tomara que seja um resultado positivo para o Atlético. Na quinta aqui, um programa especial. Combinado? A gente volta daqui a pouco. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo do jogo. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou de Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, o programa Campeão. Lembrando a você, meu amigo, nós estamos no YouTube, aqui, ó. Você coloca no seu computador, no seu telefone, no seu iPhone, no seu Smart, você coloca BH Esportes, vai no YouTube e coloca, do jeito que está escrito aqui, o BH Esportes, do jeito que está escrito aqui, você coloca BH Esportes no YouTube, você vai ter todos os nossos programas lá, todos. O de quinta-feira vai sofrer um probleminha de tempo, mas vai chegar também, até o de sexta, porque... para a gente acertar as coisas aqui direitinho. Você já está sabendo. Na quinta-feira, a gente vem com um programa especial. A gente vai falar muito sobre tudo aquilo que aconteceu na delegação da Chapecoense, com o voo da Chapecoense, que é o assunto do momento, infelizmente. E vamos falar muito do Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Você que ligou a televisão agora, mas não vai falar da Copa do Brasil? Não, porque esse programa de quinta-feira
ele foi gravado antes, ele vai ser gravado antes, porque quinta-feira é feriado em Belo Horizonte e por uma norma da casa nós não temos como colocar o programa ao vivo na quinta-feira. Norma é feita para ser cumprida em qualquer empresa e aqui a gente está cumprindo a norma, ok? Então fica você já avisado, quinta-feira nós vamos estar aqui no nosso horário normal, 11h30 da manhã e na sexta-feira num programa especial também, às 11h30 da manhã, na sexta também. Falando do resultado da Copa do Brasil, Galo campeão, se Deus quiser, tomara, e a rodada do Campeonato Brasileiro que encerra a competição. No domingo, competição esta que não terá um jogo. Chapecoense e Atlético, lá na Arena Condá, no campo da Chapecoense, por tudo que nós já sabemos, por tudo. O Atlético, inclusive, depois do jogo desta quarta-feira, dá férias aos seus jogadores. Já em Porto Alegre, todos estarão liberados. Todos. Quem vai ficar em Porto Alegre deve até ficar lá, depois do jogo contra o Grêmio Porto Alegrense, valendo pela Copa do Brasil. E com esse jogo, a gente dá a arrancada aqui. Antes eu pergunto para o Flávio Carvalho. Flávio, você tem alguma notícia do Cruzeiro, alguma coisa do Cruzeiro para colocar? Porque depois nós vamos abordar Atlético aqui. Bom, um abraço para você, Afonso, um abraço, Maurílio, nosso Zé Alberto. Estou te falando que você está sempre em contato com o presidente? Eu disse aqui no programa de quinta-feira, o Caicedo, que muita gente está dizendo aí, que o Cruzeiro está contratando, o Caicedo já está contratado, dia 13, na terça-feira que vem, ele chega a Belo Horizonte, vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. É um zagueiro que o Cruzeiro está trazendo, titular da seleção do Equador. O Diogo Barbosa, que é lateral do Botafogo, né, também já está contratado pelo Esse Cruzeiro. jogador está meio contestado, hein? Hein? Contei com muita gente que falou que esse Diogo Barbosa... Eu te confesso que eu não lembro Ele dele. é um bom jogador. Tem 24 anos. Eu não lembro. Jogou 42 partidas Eu nunca me pelo fixei Botafogo. nele, não sei. Jogou 42 partidas pelo Botafogo, fez 2 gols, certo? Ele é um lateral jogador- direito? Hein? Lateral esquerdo. Aprovado Eu pelo não Mano, lembro o Mano dele. aposta muito nele. Então, ele pertence a esse grupo aí, ao tal de Coimbra, junto com o BMG. O tal de Coimbra, não, o Coimbra é Do BMG, exato, Então, a gente já está acertado, tudo acertado, e ele vem para Belo Horizonte. O Cruzeiro tem os contratos do Bruno Rodrigo e também do Léo, para ser renovado. Acredito eu que o Cruzeiro vai renovar o contrato dele, como o Dedé deve ficar no Cruzeiro, pelo que eu conversei com o presidente, né? E também o Manuel, e além do Caicedo, o Cruzeiro ficaria ou com o Bruno ou com o Léo. O Cruzeiro vai ter que dispensar um deles. Acho que o Léo fica e o Cruzeiro poderia liberar o Bruno Deixa eu Rodrigues. perguntar uma coisa. Aquele Diego Renan ainda é do Cruzeiro? Hein? Aquele que está no Bahia? Não. Vitória. Pois é, um cara que eu achava que ia florir, que ia explodir. Não sei, não teve oportunidade. Para mim, foi uma má liberação do Cruzeiro. Mas fez um campeonato excelente pelo Vitória. Para mim, é um grande jogador, e novo, e vai embora, e agora não tem volta. Marinho, né? Que tá aí Marinho, como é que chama aquele menino do Cruzeiro aí? Faz o programa aqui, o J.A. Ferrari. Desculpa, J. Ele falava, eu quero o Marinho lá no América. E eu também achava que o Marinho é um grande jogador. Mas aqui todo mundo achava, o Cruzeiro apostou nele, o Vanderlei pediu. Ele não deu certo aqui, ué. Mas um grande campeonato não também, deu ô, certo em Fofo. 3 meses, mas num ano dá, ué. É falta de Esse paciência. tipo de aposta, os times às vezes apostam e o jogador estoura em outro lugar. Ué. Mas tem a qualidade nata que você vê, fala, pô, esse cara merece mais uma chance. Eu até pensei que ele estivesse aprontando aqui, esse campo e tal. Falei, pô, o cara tem qualidade, é corajoso, é atrevido, é ousado. O Vanderlei usava até uma expressão, esse cara é pra frente demais, uma coisa assim parecida. É um cara que vai embora, e a gente vê que ele está decidindo o jogo. E outra coisa, Maurício, ele ainda, 40% do passe, ele pertence ao Cruzeiro, certo? O Cruzeiro tem participação, o Vitória, me parece que já tem proposta para vendê-lo, depois desse jogo de domingo do Vitória contra o Palmeiras, e a partir daí, então, o Cruzeiro começa a repensar. O time está de folga hoje, né? O Mano deu folga hoje, amanhã o time se reapresenta para jogar contra o Corinthians domingo, 5 horas da tarde. O Cruzeiro ainda busca
essa vitória para tentar uma vaga na Sul-Americana. Eu até perguntei, viu, Afonso, ao presidente Gilvan Pio Tavares, porque o ano passado tinha a opção de disputar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O Cruzeiro fez a opção apenas de disputar a Copa do Brasil. Eu perguntei ao presidente, então por que esse ano o Cruzeiro está fazendo tudo para disputar a Sul-Americana? Ele falou, Flávio, a cota da Sul-Americana, do dinheiro de televisão, aumentou muito. Então, por isso, vale a pena agora disputar a Copa Sul-Americana. Então, o Cruzeiro vai fazer todo o esforço para disputar também a Copa Sul-Americana. Se a Chapecoense for declarada campeã, que deve ser hoje, de hoje para amanhã. Dia 21. Se pode antecipar para hoje à tarde. Dia 21, dia 21 a Comebol. Tanto é que o presidente da Comebol esteve lá no velório e não adiantou nada. Mas só que a informação que saiu agora do Globo.com diz que pode ser antecipada para hoje. E eles informam muito errado. Então, a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. Então, aí você já viu, aí nós vamos ter até 8 times aí, né? Além do G7, pode ser a vaga da Chapecoense garantida na Libertadores. Nós temos 8 clubes aí e o Cruzeiro é o 12º colocado. O Cruzeiro estaria, então, garantido se vencer o Corinthians na Copa Sul-Americana. Muito bem, Matusalém, alguma coisa de Cruzeiro, rapidinho? Afonso, o que tem que poder falar do Cruzeiro é a preocupação que o Mano tem, que a torcida do Cruzeiro toda tem, né? A respeito de 2 posições carentes, que são as laterais do Cruzeiro, falta buscar ainda um outro lateral. O zagueiro parece que já chegou, está amenizando. E uma coisa que me deixa assim um pouco, que eu já venho falando há vários tempos, é a respeito do Marcelo Moreno. É diferente, Afonso, quando um jogador fala, eu quero jogar, eu gosto do clube, entendeu? Ele está jogando, claro que tem o salário investido, que tem o dinheiro, que todo mundo tem suas necessidades por fora, mas quando o jogador se propõe, ele decide, eu acho que o presidente do Cruzeiro deveria fazer um esforço maior para trazê-lo. Isso está sendo mantido em 7 chaves no Cruzeiro. Mas nas redes sociais, na página oficial do Marcelo Moreno, ele está deixando bem claro o desejo de se retornar ao Brasil, voltar ao Cruzeiro. Porque ele é um jogador que já demonstrou o seu amor pelo Cruzeiro, vestindo a camisa da Máfia Azul, estando no meio da torcida. É o maior artilheiro do Cruzeiro estrangeiro, na atualidade, entendeu? E quando o jogador se propõe, poxa, eu quero jogar, eu acho que esse jogador, ele dá um algo a mais até pelo comprometimento. E é uma posição de carência do Cruzeiro. Zé Alberto, alguma coisa de Cruzeiro? Eu tenho alguma coisa do Cruzeiro, mas quero falar rapidinho também sobre a tragédia que aconteceu. Você pode falar, mas nós vamos falar num programa especial quinta-feira. O Maurício falou, você falou, o mundo inteiro fala. Se eu não puder falar, vou ficar muito constrangido. Então você tem 30 segundos, só, vamos lá. favor. Quero dizer o seguinte, que com relação a essa tragédia acontecida em Medellín, ela lembra muito o que aconteceu com o Torino em 1949, 67 anos passados, e que comoveu o mundo inteiro. O Torino era um grande time da Itália, com 7 jogadores na seleção, e a Chapecoense é um modesto time do interior de Santa Catarina. Mas comoveu o mundo da mesma maneira, do mesmo modo, e principalmente pelo apoio, pela que a Colômbia deu à Chapecoense, à cidade de Chapecó, a todos os familiares. Foi comovente essa questão da Colômbia com o Brasil. Acho que o Brasil merece respeitar muito mais ainda a Colômbia agora. Eu acho que isso tem que acontecer. E com relação ao Cruzeiro, apenas dizer o seguinte, o Cruzeiro tem que correr atrás, se bem que acho que já não tem mais tempo para disputar a Sul-Americana, senão em 2017 vai disputar nada internacional, só o brasileiro, mais nada. Se ganhar uma Copa do Brasil o ano que vem, vai ser para o ano de 2018. Então o Cruzeiro tem que correr atrás agora, embora eu já ache um pouco tarde. Doutor Maurício, alguma coisa do Cruzeiro? Não, eu acho que as críticas que eu fiz do Cruzeiro foram todas elas olhando o outro lado. Eu acho que o comportamento do Mano Menezes, eu reitero aqui, ele é um cordeiro nas entrevistas e um lobo na boca do túnel. Ele tem que se maneirar, tem que segurar aquela vibração que ele até é útil para transmitir para o jogador, mas ele é um cara de uma escala muito acima dos outros aí, ele está no patamar de cima, então ele chuta, ele entra dentro do campo, ele xinga o juiz, ele faz gesto que não deve ser feito, então ninguém precisa dar conselho, mas um amigo mais chegado pode chegar, mano, vamos maneirar aí, porque primeiro que ele é reincidente específico. Ele foi até absolvido agora no julgamento. Mas não deixa de ser resistente. Ele joga a pedra e sopra depois, então não adianta. E outra coisa, não deram certo, o ano não foi bom para o Cruzeiro, todo mundo sabe disso, as contratações não deram certo. A experiência do David
foi até válida, porque o Jairzinho deu certo no Botafogo, o Zé Ricardo deu no Flamengo, mas a verdade é que o David ainda tem que amadurecer um pouquinho, apesar da boa vontade. Mas o ano que vem está aí e o Cruzeiro apreende as lições desse ano que passou, embora elas sejam agravadas pelo costume de ganhar, né? O Cruzeiro é um time vencedor e quando fica ausente do título 2 anos, aí a grita vem de todo lado do Brasil. Muito bem, então o Cruzeiro está aí se preparando para 2017. Joga contra o Corinthians. É um grande clássico do futebol mundial. Aqui no Brasil, clássico com força. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão no próximo domingo, às 17 horas. É uma grita daqui do Cruzeiro e da do Corinthians também. O Corinthians ficou fora do cardápio, lá também é o clássico para... É o clássico. O Corinthians briga por é o clássico para que as duas equipes encerrem a campanha de uma maneira diferenciada. Tanto o Cruzeiro como o Corinthians. Então... E o David está recomeçando agora de novo com o treinador, né, Afonso? Quem? O David, ele retorna agora no Brasileiro da Série B, né? David. Ele tinha que pegar até a Série C, se fosse o caso. Mas a B já está bom para ele. A gente, então, agora vai puxar o galo para a prosa, que é o jogo desta quarta-feira, em Porto Alegre, 21h45, Atlético e Grêmio. Grêmio e Atlético, Copa do Brasil, é a decisão da Copa do Brasil. O Atlético tem depois só 2017. A Florida Cup, porque o Atlético não joga a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, este jogo, nesta temporada de 2016, é o último jogo do Atlético e é o jogo da vida. O Atlético precisa vencer com a diferença de 2 gols. Eu continuo dentro da porcentagem. Eu acho que o Atlético tem uma chance muito pequena, mas a chance existe. Eu botaria de 2%, mas ela existe. Ela existe. Vamos correr atrás. Eu vou correr atrás também. Vou, inclusive, para Porto Alegre, trabalhando nesse jogo e torcendo muito nesse jogo. Vocês não tenham dúvida disso. Nenhuma. Afonso, só uma coisinha. Eu vi hoje, inclusive, uma reportagem. O Atlético pode não disputar a Florida Cup. Porque é o seguinte, o Atlético voltaria dia 7 de janeiro. E o primeiro jogo marcado para o dia 11. Foi uma preocupação. Da repescagem. 4 dias. Da repescagem. Na Florida Cup, primeiro jogo dia 11 de janeiro. E aí o Atlético iria ter para treinar, para fazer pré-temporada. A repescagem do Atlético começa no final de janeiro, pois é. na Libertadores. E aí o Roger deu entrevista dizendo o seguinte, se puder cancelar a Florida Cup... mas não vai poder. Você entendeu? Porque você já imaginou, o time volta dia 7. O negócio é uma boa para todo mundo passear na Disneyland de novo. Desculpa, o Roger, mas não é questão de passear não, Maurício. Não, tem muito disso também. Não. Tem a grana que o Atlético está ganhando. É uma confraternização. Peraí, Maurílio. Que, tecnicamente, a minha crítica já foi feita no ano passado. Agora, esse ano ainda tem esses impropérios aí da. Maurílio, mas a gente não pode fundamentar nisso que você falou. Não, que é passeio. Opinião, outra porque coisa. Passeio você cancela. Passeio você cancela. Não, você pode usar o passeio você cancela. Não pode. Não é passeio, porque o Atlético recebeu e uma grana altíssima, tem compromisso de 2 jogos no mínimo, podem ser mais, no mínimo, e não há tempo suficiente para a organização da competição colocar outro no lugar do Atlético. E o Atlético é o atual campeão. Aí eu gostaria também de falar a respeito. E o Matsalém está falando, o Atlético é o atual campeão. Então, não há. O Roger, que me desculpe, vá lá para os Estados Unidos preparar a sua equipe, e Roger, eu acho que você devia estar aqui, conversando com o Diogo Giacomini sobre o Grêmio. Acho que você deveria estar aqui. Eu gostaria também de falar a respeito do Atlético e do Grêmio, esse jogo de quarta-feira. Antes, apenas um parênteses. Mas todo mundo só fez um parênteses até agora. Qual parênteses? Da Florida Cup. Meu Deus, todo mundo falou. Na minha hora tem uma objeção. Não, estou dizendo, todo mundo só fez um parênteses até agora. Pois é, mas não. Você falou que vamos falar agora do Atlético. Todo mundo está falando. O Flávio falou do Cruzeiro, da contratação, o Maurício de Anoa, e eu estou quieto ouvindo. Você não falou do Cruzeiro, não, Zé? Eu quero falar agora do Atlético. Que coisa. Pois é, mas o parênteses que eu quero... Que vontade de estar na tela. Eu tenho o direito de falar que quero usar um parênteses. Se você não gostar do parênteses... Você vai falar até da Florida Cup agora. Se você não gostar do parênteses, põe entre aspas. Tá, então só da Florida Cup agora. Pois é, o que eu queria dizer é o seguinte, sou totalmente contrário
a estes voos charter, a esses voos fretados. Eles não têm a mesma segurança que tem os voos de carreira. Isso é para fazer economia de tempo, economia não sei mais o quê, porque o voo de carreira é fiscalizado diariamente, é uma rotina, não sai avião errado de jeito nenhum. E voos fretados ficam na mão daqueles que vão organizar o voo. Então eu sou totalmente contrário aos voos fretados. Eu acho que os jogadores tinham que ir nos voos de carreira. Outra coisa que eu acho totalmente errada, os jogadores do Cruzeiro já vão sair daqui para jogar em Porto Alegre pensando nas férias. Não, Zé Alberto, Cruzeiro nós já encerramos. E Cruzeiro não vai para Cruzeiro não joga em Porto Alegre, não, Zé? Cruzeiro vai Cruzeiro não joga em Porto Alegre, não, hein? Joga com o São Paulo. Ah, meu Deus, desculpa, não é Porto Alegre. O Cruzeiro, o Atlético. O Cruzeiro nós encerramos já. O Atlético não deveria sair daqui já com as malas prontas para as férias. Eu acho que o Atlético tinha que vai de voo fretado, jogar, pegar o voo fretado e voltar à base. Chegar aqui, arrumar suas malas, suas coisas, suas esposas, sua família, porque o Atlético vai sair daqui de malas prontas para férias. É um absurdo, é um absurdo. O time tinha que ir lá jogar com o Grêmio, decidir a Copa Brasil e voltar aqui, para daqui sair para as férias. Já vai para lá de férias, com as malas prontas. O Atlético está errado, está fazendo economia de alguma coisa. Vai e vem aqui, daqui vai embora para as férias. E com relação aos Estados Unidos, eu acho que é muito melhor o Atlético fazer uma pré-temporada nesse torneio lá nos Estados Unidos do que ficar aqui em Belo Horizonte. Tá bom. E lá eles têm muito mais condições de fazer com que os jogadores fiquem só por essa conta aqui. O jogador vai para casa, volta para casa. E o senhor Roger tinha que estar aqui, porque ele conhece o Grêmio, montou o Grêmio. Tá bom, Zé Alberto? Muito bem. Vamos falar do jogo agora? Então, olha o tempo que nós perdemos. Olha o tempo que nós perdemos. Vamos falar do jogo, Cruzeiro, Atlético e Grêmio, Grêmio e Atlético. Vamos falar? O voo do Atlético, se Deus quiser e Deus há de querer, é seguro, totalmente seguro. Não tem nada a ver. Como era do nada a ver. Depois do que o São Pedro tem falado, depois do que aconteceu, o profeta do acontecido. Muito bem. Vamos falar do jogo. Atlético e Grêmio, Grêmio e Atlético. Chefe, esse jogo, vamos conversar aqui. Esse jogo, o Atlético tem a condição? Tem. É viável? O Atlético pode conseguir? Tem. Não tem nada a ver com férias. O jogador acaba esse jogo como se tivesse acabado o jogo dia 4, em qualquer lugar do país, no Brasil, todos os jogadores sairiam de férias. Isto está escrito. Não tem que retornar a base nenhuma. Então, o Atlético tem um jogo importante. O Giacomini não tem ainda oficialmente a escalação do Atlético, mas parece que todos os jogadores vão estar à disposição dele. Inclusive o Marcos Rocha, né? Inclusive o Otero, vai viajar, Marcos Rocha e Luan. O Otero deve viajar em separado, né? Junto com o Fred, que vai lá dar todo o apoio à delegação, apesar dele não poder jogar. Mas ele também vai estar lá em... o Otero ainda há uma chance. Há uma chance, mas ele vai estar embarcando junto com o Fred. Vamos lá. Em separado. E o Marcos Rocha teve tempo de fazer uma recuperação melhor, com esse período que houve do adiamento do jogo. Está numa condição física melhor, deu tempo de estudar, de conhecer. Eu creio que eles devem ter revisto aquele jogo do Grêmio aqui no Mineirão, para poder tentar fechar os espaços ou parar o Grêmio, porque o Grêmio, ele alterna a jogada, Afonso, entendeu? E isso o Atlético... eu acho que o Atlético pecou, talvez por não ter visto aquele jogo do Grêmio e Cruzeiro, porque foi quase uma reprise no Mineirão, né, do que aconteceu contra o Atlético. Os gols foram saindo naturalmente. Então, com a volta de Luan agora, o Atlético... Eu não sei qual que é a mudança, qual que é a cartola que vai sair da manga agora para poder fazer, a não ser a entrevista que o Marcos Rocha deu, de motivação, acreditando na possibilidade. Porque é um jogo estritamente complicado. Porque não é o fato só do Atlético chegar e fazer 2-0. É a cabeça dos jogadores. Não, 2-0 é para pênalti. Para pênalti. Mas o Grêmio está treinando pênalti lá. Quer dizer, o Grêmio está preocupado. Porque o Atlético não joga bem fora de casa e o Grêmio não joga bem em casa. O Grêmio tem que estar preocupado, lógico. Ele vai jogar, ué. Claro, Afonso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Atlético não vem jogando bem fora de casa e o Grêmio não joga bem em casa. Né? Então é um jogo onde tudo pode acontecer. Agora, eu quero saber qual que é a surpresa que está acontecendo para mudar o sistema de jogo do Atlético dentro de 15 dias agora que nós tivemos. Para poder mudar praticamente todo o sistema de jogo do Atlético. Porque o Atlético... Não vai mudar todo o esquema não, Marcelo. Não, Afonso, tem que Você mudar. Tá sendo radical. Se o Atlético jogar do como ele jogou, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele não vai mudar todo o esquema.
Ele vai tentar corrigir um erro ali, outro erro aqui, diminuir o espaço que existe no Atlético. Mas foram muitos erros, Afonso. Erro de posicionamento das Tá bom, mas posição você não das laterais, tá bom, mas posição do meio de campo. Ele vai minimizar, ele vai compactar, ele vai fazer o que ele pôde. Você está querendo que ele corrija tudo agora? Não, não já é tá falando corrigir de tudo milagre? agora, não. Você está perguntando qual que é o milagre? Vencer a Copa do Brasil, para mim, é um milagre. Ué. Entendeu? É entrar na galera daquela, eu acredito. É um milagre vencer a Copa do Brasil. Bom. É possível? É. Mas o que você tem que ver é o seguinte, se ele não conseguir bater na tecla da aproximação e principalmente consertar a posição dos laterais do Atlético, foi por onde o Grêmio entrou fácil, cruzando bola na área, vai complicar a situação. Vamos ver com a volta do Marcos Rocha como titular agora, também a postura dele defensiva. Porque a postura dele na agressividade eu já acho fantástica. Não, Muito bem. Eu posso falar sobre o Atlético? Mas, Alberto, você está querendo aparecer? Então, é o seguinte, apenas para reafirmar aquilo que eu disse, vamos falar sobre o jogo, mas eu vou dizer que eu vou dar o meu apoio aos jogadores, conforme você está dando, e sugerir que cada um já leve sua esposa no mesmo voo, leve as namoradas, leve as crianças, leva todo mundo, porque de lá de Porto Alegre é férias. Eu acho que o Atlético tem que voltar à base. Porque ele já vai Alberto, nós estamos perdendo tempo. Pois é, mas eu tenho tempo para falar, é meu tempo. Não, não é seu tempo, mas não. Mas que é o meu tempo? Isso aí você já falou, vamos lá. Não, pois é. Então, só um minutinho. Chefe, fala da Adega Steakhouse para mim. Pois é, Afonso. Peraí, Zé. O telespectador vai ficar chateado. Só um minutinho. Adega Steakhouse. Me corta, ele fica Fala da chateado. Adega Está bombando a casa muito cheia, muitas novidades. O Réveillon lá, tanto em cima, VIP, como embaixo, na adega e na nona, porque lá são dois ambientes separados, mas dentro da mesma casa. Quem está na nona, Afonso, e que pegar aquelas mesas beirando os vidros, tem a possibilidade de ver tudo que está acontecendo lá embaixo, com pista de dança, DJ, uma festa muitíssimo animada. Para o final de ano, olha, quem não fez reserva, dificilmente vai conseguir fazer. Então aproveita agora, dá uma ligada lá para poder fazer sua reserva. Novidades, vai ser Frutos do Mar, tem uma paeja, viu, Afonso? Feita lá e aberta meia-noite. Se estiver aqui, você vai lá para participar conosco. Entendeu? Nós vamos fazer uma paeja. Eu estou pensando ainda também em fazer uma massa dentro daquele queijo grande do Parmegiana. No final da noite, na virada da noite, fazer uma massa ao vivo lá dentro do salão, dentro daquele queijo. Então vale a pena conferir, tudo de bom. Esperando você lá. Você me mostrou uma lista aí que já tem quase 5 mil pessoas. Confirmadas durante o mês de dezembro. Mas como é que você vai fazer? Durante todo o mês Durante todo o mês, né? São reservas que já estão. É muita gente. Muita gente. A casa está trabalhando com lotação quase total. A Adega Steakhouse e a Nona Pizzeria e Trattoria, na Contorno 8831. Se você não conhece, vai conhecer. Se você já conhece, sabe do que eu estou falando. E o Réveillon que você falou, Réveillon. Vai ser sensacional. Vai estar bombando. Vai ser sensacional. E eu quero lembrar para você também que o BMG é o seu, é o nosso banco. BMG, consignado é com o BMG. Você já sabe. BMG. E Marieta, a melhor para a sua saúde. Você está vendo na tela os sucos detox. São sucos que você toma e a sua saúde aumenta. Eles são indicados pelos médicos, de um modo geral, fisioterapeutas, preparadores físicos, toda a comissão técnica e os atletas adoram. São os famosos sucos verdes que você vê e encontra em Marieta, a melhor para a sua saúde. E as saladas que agora você monta na hora. Você tem a salada que você chega, eu quero isso. São 12 variedades que você pode escolher. 12, com uma cobertura e o molho que você quiser. Sensacional a salada. Sensacional. Está fazendo a alegria no Diamond, no BH Shop, no Pátio Savassi. Experimente e fale comigo. E você recebe no ato o cartão Fidelidade. É um cartão como qualquer cartão de crédito, cartão Fidelidade. Você vai, na 10ª salada, você ganha uma. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos. Zé Alberto, conclua, por favor, o jogo Atlético e Grêmio. Bem, as minhas esperanças para o jogo Atlético e Grêmio eram maiores do que a sua, de 2%. A minha seria de 25%, que eu acho perfeitamente razoável, sem problema nenhum, o Atlético chega lá e meter 2 gols no Grêmio. Como o Grêmio meteu 2 gols no Atlético aqui, o Grêmio vai jogar mais defensivamente, vai ficar mais difícil para o Atlético. Mas a partir do momento que o Atlético fizer um gol, aí o Grêmio já vai desesperar. Então eu acho perfeitamente razoável o Atlético chegar lá e furar 2 gols e levar para os pênaltis. E nos pênaltis o Vitor tem essa característica de defender muito bem. Eu acho que o Atlético tem todas as chances, agora diminuídas.
porque o Atlético vai para as férias com uma escala em Porto Alegre. Você está achando ruim de eu falar, Afonso? Mas o telespectador vai concordar comigo. O Atlético está indo para as férias com uma escala em Porto Alegre fazer um joguinho lá. Essa é a mentalidade da diretoria do Atlético. Tá bom, Flávio Carvalho. É a minha opinião. Pois é, então... Atlético e Grêmio... Pois é, mas eu vou dizer ainda agora do Atlético. Não, olha, nós temos tempo. Mas eu sei, mas se eu não puder falar, eu vou embora. Mas você está falando a mesma coisa desde que começou o programa. Vai poder voltar com o Otero, se quiser. Vai poder voltar com o menininho maluco. Vai poder jogar com 3 volantes, o Carioca, o Donizete, o Júnior Russo. Então o Atlético tem todas as condições de reagir, desde que não faça a parada em Porto Alegre apenas de férias. Flávio Carvalho, vamos falar do jogo, que até agora nós não conseguimos falar do jogo. Afonso... até agora nós não conseguimos falar do jogo. Pois é, eu penso como você. Eu acho que o Atlético, assim como o Cruzeiro foi lá, tinha tomado 2 gols aqui, e foi lá na esperança de tentar reverter a situação. Aí houve aquele discurso, né? Vamos motivar aquela coisa toda, o time vai mais motivado, né? O Grêmio lá vai ter que... o Cruzeiro vai sair pro jogo e tal. E não deu nada. 0-0, o Grêmio segurou o jogo e tudo bem. O Grêmio, ninguém se discute que é o amplo favorito para ganhar a Copa do Brasil. Concordo com você, o Atlético tem uma chance mínima de 2%, no máximo 3% aí, de tentar reverter a situação. Agora, é claro que é um clássico do futebol brasileiro. O Atlético vai parar com espírito de decisão. Se vai ter férias depois, é outra história. Mas o Atlético sai de Belo Horizonte e é o pensamento de todos os jogadores de tentar vencer o Grêmio com 2 gols de diferença. Não tem nada de férias. A férias foi porque agora nós tivemos o problema da Chapecoense, a rodada teria que ter terminado. Isso não é o Atlético. São todas as equipes do Brasil. Vamos lá. Em função do que aconteceu com a Chapecoense. Então a CBF teve que adiou o jogo do Atlético e as férias, então, portanto, que começaria depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, acabou não acontecendo. Acho que a volta do Marcos Rocha soma muito para o Atlético. Acho que a volta do Luan, ali no meu campo, que o que o Pedro Rocha fez aqui, é o que o Luan costuma fazer no Atlético. E que não vai estar lá porque está suspenso. Exatamente. Então o Luan é aquele jogador que faz aquilo que o Pedro Rocha faz. É aquele jogador que não é aquele craque extraordinário, mas que costuma decidir jogo. Então, acho que o Atlético é o seguinte, o Grêmio é favorito? É. O Atlético tem chance de reverter a situação? Tem. Pequena, mas tem. Mas, acima de tudo, a torcida do Grêmio vai lotar o estádio, todos os ingressos vendidos, e com isso aí o Grêmio ganha, sem dúvida alguma, uma força maior. Doutor Maurílio, fala do Atlético para nós, só um segundinho, que eu gostaria de dar um recado para você, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. É show de bola. Procura o seu Eduardo. O seu Eduardo tem uma equipe sensacional para te atender. Tem um saldão nas portas das drogarias que você já entra e fala, opa, aqui é o lugar. Aqui é o lugar para comprar. Rede Gutierrez de Drogaria. É farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Eu quero abraçar também, dar um grande abraço no Padre Lucas Almeida, que vai para o México no mês de janeiro em 2017. Está armando para a Terra Santa agora. E em 2017, janeiro, princípios de fevereiro, vai para a Cidade do México. 3426-0069. 3426-0069. Repetindo, 3426-0069. Um abraço para o Danilo, do Poço São Pedro, na rua Niquelina, 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra a gasolina Deteclin, a melhor do Brasil, a melhor, disparada pelo melhor preço. E tem também a água mineral Engá e Igarapé, pelo melhor preço também, o garrafão de 20 litros, pelo melhor preço para levar para sua casa, fazenda, sítio, estabelecimento comercial, onde você quiser, mineral ou Igarapé. E no mesmo grupo, lá em Piuí, também com a gasolina Deteclin, o posto Funil. Você vai lá para Escarpas do Lago, você vai lá para Serra da Canastra, vai para Pinhuí, abasteça lá no posto Funil, em Pinhuí. Um abraço para o amigo Danilo, que está nos acompanhando também. Doutor Maurílio, missão impossível ou quase impossível? Não, é quase impossível, só que eu acredito, tem que voltar rejuvenescido, né, com força total. Aquele que é mais crédulo, que vai além, se acendir uma vela, tem que assilar 5. Porque viradas existem, não será a primeira vez, são 2 times de primeira prateleira. Eu já vi o Vasco em cima do Palmeiras fazer uma virada, já vi o Palmeiras em cima do Grêmio fazer virada. Quer dizer, agora,
uma coisa diferente, o Grêmio está muito preparado para isso. Ele se conscientizou, já veio aqui melhor estudado do que o Atlético. A mexida do Atlético, que eu já critiquei aqui, continuo mantendo meu ponto de vista, foi inoportuna, eu tinha que deixar o Marcelo até o final para ele também se explicar depois. Foi uma jogada da presidência e que pode ser até que dê certo. Porque o jogo, cada jogo, você tem que analisar ele nos 90 minutos. O Atlético pode chegar lá e jogar bem, motivado, e o Grêmio se escudar nos 2-0 que tem a favor, tomar um gol, titubear, tomar um empate, aí começa a apavorar. Quer dizer, então o jogo tem que ser analisado nos 90 minutos, porque são duas equipes de pela grandeza. Agora, que é muito difícil porque o Grêmio está acordado para isso, está preparado para isso, se preparou para ganhar a primeira partida que ganhou, e se tá, eu vi alguém criticando aí que o Grêmio está até cobrando pênalti. Está preparado? Não, criticando não. O Mazzarelli falou que não foi aqui, não. Eu vi alguém na imprensa falando aí. Treinando penalidades. Eu vi alguém falando aí. Não, o Grêmio treinou até pênalti. Quer dizer, não, tem que treinar mesmo, porque pode ser que o Atlético chega lá, marca um placar de 2 e pronto. Agora, que é muito difícil, se apostar é 5-1. Daí é 20% nos seus 2%. Eu acho que o Atlético tem essa chance, porque é jogo e jogo. Quantos por cento você acha, Maurício? Eu acho uns 20% de chance. Eu falei 25. Mas isso aí. A fonte que é 2. Tem gente que acha que é 50, outros acham que é 80. Tem uns que vai chegar, o Atlético vai chegar a arrebentar. Eu acho, isso a questão é dentro de campo, é lá dentro de campo, a disposição dos jogadores. Assim como aqui esse rapaz que não vai jogar lá, o Pedro Paulo, né? Como é que chama? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Chegou aqui e arrebentou com a bola. E que o Pedro Ernesto me falou que ele é muito fraco. Ele não joga tudo isso. Pois é, mas ele é muito fraco, um dia de luz dele lá, ele chegou e arrebentou, e puseram até tapete para ele fazer aquele gol que ele fez. Ele não arrebentou, naquele jogo o Atlético não existiu. Não, mas o Grêmio existiu, o problema é esse. É aquela história, o Grêmio pode não existir nesse jogo e o Atlético existir, porque está tudo ali, resumido ali, no tempo normal do jogo. Então, se o Atlético tem uma exibição de gala, pode fazer sim, mas que o Grêmio está prevenido e é muito mais difícil a missão do Atlético, não tem dúvida. Além de tudo, o Atlético mexeu um pouco. Essa mexida aí só é explicável por isso. Vamos tentar, porque é a última cartada e quem sabe, pode ser que aconteça. Agora, o Atlético, Maurício, eu acho que num ponto, é claro que ele não queria essa tragédia, né, que aconteceu com a Chapecoense. Ninguém queria. Mas ele foi o mais beneficiado, né, porque talvez no jogo de quarta-feira, o Marcos Rocha não estava 100%, o Luan talvez não jogaria. Mas eu acho que não é nem isso, não. Lá o venezuelano também. Né? Agora o Atlético ganhou tempo para recuperar. Acho que não é nem isso, Acho que isto soma. Claro. Soma. O Mazzarelli pediu eu vou explicar o que eu acho que... O que foi, Mazzarelli? Porque além desse tempo que o Atlético ganhou, eu comungo com a opinião do senhor nesse aspecto. Eu acho que o Roger deveria estar aqui participando junto com a comissão técnica do Atlético, que é efetiva agora no Atlético. Está de férias. Calma, Zé Alberto. Mas o Roger já está trabalhando nos bastidores do Atlético. Não, está trabalhando por telefone. Mas está indicando nomes, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, que o Atlético chegando lá nesse jogo lá no Grenal, quando todo mundo espera, não se esqueçam que o Cruzeiro foi superior no campo, o Grêmio. E se faz um gol ali dentro, a torcida do Grêmio, quem conhece o Cruzeiro foi melhor. Começa... O Cruzeiro foi melhor do que o Grêmio o jogo inteiro. O jogo inteiro. Só não fez gol. Só não fez gol, mas eu estou falando, se o Atlético faz o gol no início do jogo. O Cruzeiro estava disputando nada. Mas o Cruzeiro falou na final que o Cruzeiro foi lá na Libertadores, que perdeu de 2-0 aqui. O Cruzeiro foi a Porto Alegre e jogou melhor que o Grêmio. O Cruzeiro estava disputando. Não disputava nada. Estava disputando a Libertadores. O quê? O Cruzeiro disputou aqui. Deixa eu esclarecer o Zé Alberto. Ele fica perdido. Ele fica querendo falar e fica perdido. Era o segundo jogo da Copa do Brasil que o Cruzeiro poderia eliminar o Grêmio. Ele não estava disputando nada. Estava disputando só o lugar dele que o Grêmio ficou. Vamos lá, chefe. Pois então, se o Atlético faz um gol no início do jogo, isso que o Maurício está falando aqui, muda o aspecto da partida completamente. Completamente. Esse 20% ou 2%, cada um coloca em porcentagem, que eu não gosto muito disso, passa a ser quase 50%, meio a meio. Muito bem, eu quero falar aquilo que o Flávio falou a respeito do tempo que a tragédia que ninguém queria em lugar nenhum no mundo
nem mesmo quem ocasionou queria e que aconteceu, o Atlético ganhou em recuperação de jogador, tempo. Ganhou, não ganhou mais nada. Contra a Gésia não ganhou nada. Ganhou tempo no adiamento da rodada, tempo. Mas eu acho que ganha mais, não sei se o doutor Maurício, se vocês vão concordar, ganha mais o fator psicológico. Clima. O Grêmio ganhou de 2-0 aqui. Se acontece o jogo, na semana seguinte, na quarta-feira seguinte, o Grêmio estava no embalo, naquela euforia, com a torcida festejando, comemorando. E eu acho que o clima para o Atlético em Porto Alegre e para o Grêmio seria totalmente diferente. O Grêmio estaria num clima realmente de conquista, de luta pelo campeonato. O Atlético estaria num clima totalmente para baixo, mas mais lá embaixo. Agora o Atlético deu uma respirada, parece que o Atlético deu uma levantada. Você concorda com isso? Eu concordo, sim. Psicologicamente é isso aí. Não é só a recuperação de jogadores, porque o Grêmio também tinha os seus problemas de recuperação. Mas agora, a tensão, aquele foco ali, vamos ser campeão, a pressão psicológica aquilo vai ser arrefecido um pouco. O Atlético pode pensar, pode ser até, muita gente vai desinculcar, pode até ter um reforço da torcida contrária lá, porque está caindo pelos tabelas, pelo internacional. Então, é 90 minutos, minha gente. E outra coisa, é aquilo que eu falo. O Grêmio sabe que não pode perder. Não pode perder a chance. As coisas melhoraram para o Grêmio. O Atlético agora vai fazer um jogo lá, vai fazer uma escala em Porto Alegre, porque ele vai estar de férias. E vai voltar de férias. Então, o time tinha que ir para lá. Ele vai fazer uma escala. Tá bom, você está falando aí, Zé? Vai fazer uma escala. Você acha que o clima de férias. Você acha que o clima muda? Muda, claro. Muda muito. O jogo, quando vem na sequência, na quarta-feira, o Grêmio descansou no domingo, preparando para quarta-feira, todo o fator psicológico. Acontece aquele acidente daquela madrugada, aí deu uma esfriada, certo? O próprio jogador também deu uma esfriada, né? O Renato Gaúcho chorou, né? Aquela coisa toda pelo que aconteceu com a Chapecoense, aquilo passou para o time do Grêmio. Agora, e se isso vai ser fator primordial para que o Atlético possa conseguir a classificação, só na hora que o jogo terminar. Então, por enquanto, eu continuo achando ainda, o Grêmio é o grande favorito e continuo pensando como o Afonso. Acho que o Atlético tem apenas 2% de chance, assim como o Cruzeiro tinha lá em Porto Alegre quando foi jogar contra o Grêmio. Matsalém. Eu só acho muito, Afonso, que tudo depende de como que o Atlético vai se portar no início da partida. A arrancada do Atlético dentro de Porto Alegre, porque não é o fator só jogar bem, não é o fator de criar oportunidades, não. É o fator de chegar lá e colocar no início do jogo uma bola para dentro, ali até os 15, 20 minutos, entendeu? Porque o Grêmio não vai sair para cima do Atlético. Com certeza. O jogo do Grêmio é aquele jogo cadenciado. Acho que o Grêmio vai dar uma segurada. Ele vai dar uma segurada, entendeu? Eu acho que o Atlético vai tomar iniciativa. Você acha que o Grêmio vai aproveitar as idas do Atlético? O Grêmio vai descer com mais consciência. E o Atlético mais não abafa. Se o Atlético conseguir, nesses minutos iniciais, fazer um gol, meu Deus, aquele... Espera, esse é que é o problema que eu acho. Esse problema que o Matsalém falou aí agora. Nesses minutos iniciais, o Atlético não precisa fazer isso. O Atlético pode jogar naturalmente. Se o Atlético fizer um gol, no primeiro tempo, que seja com 10 minutos ou com 48 nos acréscimos. Se fizer um gol no primeiro tempo, ele já desestabiliza o Grêmio. Ô, Afonso, isso eu pensei... Não, porque se partir para os primeiros minutos, que o chefe está falando, aí a casa cai. Isso eu pensei também, aí entendeu? A casa cai. Isso eu pensei também na possibilidade... Durante o jogo contra o Cruzeiro, eu estava assistindo, eu falei, se o Cruzeiro faz um gol... Tá bom, mas o Cruzeiro não fez. Pô, então, não fez. O que eu tinha que fazer antes? Tinha que fazer. E não fez no primeiro tempo e não fez no segundo. Mas nós estamos falando de fazer. Eu estou falando que o Atlético, além de criar, porque não é só criar oportunidade, ele tem que colocar a bola dentro da casinha. Isso que importa. Porque aí muda o aspecto emocional da partida, na minha opinião. Mas sua opinião é a minha. Só que não tem que ser nos primeiros minutos. Não, eu acredito não tem que sair feito louco. Muda a pressão vamos lá fazer gol agora, ó, todo mundo. Vamos lá. Não tem que ser isso. O Atlético do Paraná fez o gol na partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil, fez o gol, o Grêmio se destruturou e o Marcelo Groi foi o melhor jogador em campo. Muito bem. Telespectador amigo, nós temos um programa especial na quinta-feira. E na sexta-feira falando da Copa do Brasil. Na quinta não, ok? Na quinta não. Eu quero dizer a você que estamos encerrando, agradecendo a sua audiência e chamando a sua atenção. Ô, gente, o programa é isso. A gente tem que comandar o programa. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Tchau, obrigado.